O Real Madrid voltou a nos entregar mais uma amostra do DNA real. É impressionante a sede que esse time tem de vencer e o quanto ele não se entrega. Se você não mata o Real Madrid, ele te mata. O Atlético de Madrid sofreu mais uma vez disso. Vitória do Real por 5-3 pela semifinal da Supercopa da Espanha. E um Atlético que saiu na frente com o gol do Mário Hermoso. Um Real que de imediato não sente o gol, mantém a cabeça no lugar. Incrível a capacidade desse time de não se abalar com resultados negativos. É muito difícil o Real sentir um resultado, sentir que saiu atrás do placar e isso incomodar muito o time se perder, o Real mantém a cabeça no lugar, muito por conta também do jogador de experiência que tem no elenco, extremamente vencedor. Então, de imediato, se recuperou, empata o jogo com o Rudiger, o Mendy vira com um gol de letra. Esse era o nível da atuação do Real, o Mendy fazendo um gol de letra. O Griezmann faz um golaço, consegue empatar o jogo novamente. Era um jogo em que o Real Madrid, se tinha essa emoção toda no jogo, era por conta do Real em todos os aspectos. A defesa do Real Madrid foi decisiva em todos os setores do campo. Duas falhas defensivas, uma no primeiro gol, o gol do Mário Hermoso que o Nacho não acompanha, o Hermoso acaba subindo sozinho para cabecear, e a falha no terceiro gol, o gol do que acabou sendo acreditado como contra do Rudiger, uma falha do Kepa que sobe muito desajeitado, não vai com tanta firmeza para encaixar a bola, ela escapa da mão dele, desvia no Rudiger e entra. Um Atlético que viria com esse gol a pular à frente do placar 3-2, mas um Real que empataria 3-3 com o gol do Carvajal. Ou seja, a gente tem mais uma prova de que o Real deu emoção ao jogo pelas falhas defensivas, pelo espaço que cedeu, o Atlético aproveitou muito bem, tem seus méritos, mas o Real conseguiu decidir também por conta da defesa. O Rudiger empata 1-1, o Mendy vira para o 2-1 e o Carvajal empata para o 3-3. Na prorrogação, o Real viria a fazer 4-3 com o gol do Roselu, mas que eu acho que vai ser acreditado como contra do Savic. É uma pena porque seria uma assistência do Carvajal, que jogou uma partida absurda. E o 5-3 num lance que o Black já estava na área para uma cobrança de escanteio. A bola é retirada da área pelo Roselu. E na disputa de corrida entre Brahim Dias e Oblak, que proporciona uma imagem muito interessante de se ver, já dava para imaginar quando o Brahim, mesmo ele saindo atrás na corrida, o Oblak é um goleiro, um cara de quase 2 metros de altura, sem mobilidade. Até deu um pique interessante, mas o Brahim chegou na frente e conseguiu finalizar de fora da área para o 5-3 para sacramentar a vitória do Real. Um Real que esteve atrás do placar 2 vezes, que foi buscar 2 vezes, 2 viradas e mais uma amostra do que esse time é capaz de fazer. Além dos gols, a gente tem a atuação do Carvajal, melhor em campo e com justiça, eleito, assim, disparada, uma das melhores atuações que eu vi do Carvajal. Eu acompanho o Real bem antes até da chegada do Carvajal e o que ele fez hoje, ou ontem, dependendo de quando esse vídeo sair, cara, ele jogou muito bem. Além do gol, que é o gol do empate aos 85 minutos, ele tem uma possível assistência, dependendo de quem for acreditado o 4º gol do Real Madrid, mas a participação dele como um todo é muito relevante. Participando bem das ações ofensivas do time, quando o Real tinha a posse de bola no ataque, a amplitude do campo era realizada pelo lado direito com o Carvajal, muitas vezes pisando à frente da linha de meio de campo, chegando à linha de fundo para realizar cruzamentos, ampliando o campo do Real pelo lado direito, por vezes com o Valverde ainda como o titular no time, ele que pesava até mais à frente que o Valverde em alguns momentos, voltava para recompor bem também, fazendo esse revezamento com o Valverde. Quando entra o Brahim, ele acaba pisando menos à frente, porque o Brahim é um jogador de características bem mais ofensivas do que de marcação, e essa função para preocupação defensiva ficou mais, principalmente focada no Carvajal, não tinha com quem dividir com o Valverde, mas foi muito bem. E defensivamente, da linha de defesa, ele foi o melhor nas ações defensivas. O Nacho falhou, o Kepa falhou, o Rudiger cedeu alguns espaços, o Mendy não prejudicou, mas o mais regular, o mais consistente foi o Carvajal. Bem defensivamente e decisivo ofensivamente, autor do gol do empate e uma jogada que ele tem participação direta na virada, na prorrogação. Partidaça do Carvajal, uma das melhores da carreira dele, sem dúvida nenhuma. Um Real que joga bem como um todo, que mostra muito dessa vontade de vencer. Faltou um pouco ofensivamente, a defesa foi protagonista em todos os setores, porque ofensivamente Vini e Rodrigo tiveram atuações ok, eles geraram o jogo, criaram, incomodaram. O Vini, como sempre, sendo um terror para qualquer defesa. A linha do Atlético de Madrid já não é muito de subir, mas subia menos ainda porque tinha um Vini ali para fazer a cobertura. Então, você não pode ceder muito espaço para o Vini correr nas suas costas.
Porque se sai um lançamento do Kroos, do Modric, nas costas da defesa, nas costas do lateral para a corrida do Vinícius, se ele tiver 30 metros para correr até 50, ele vai chegar na frente e vai causar perigo. Então o Atlético se protegia muito disso. Ter o Vini no ataque já é uma preocupação para o time adversário. O Real se aproveita disso, e fora que ele gera muito jogo, ele chama muito por um mano a mano, por um x1, ele é muito habilidoso. O Rodrigo também participando, tendo oportunidades, mas ambos pecaram na finalização. O Vini perde uma chance clara no lance, inclusive, que é o gol do Carvajal, ele acaba finalizando em cima do Black, a bola volta para a área, tem o Bellingham para finalizar novamente, ela também é retirada pela defesa, em cima da linha praticamente, e o Carvajal faz o gol no rebote. E o Rodrigo teve sua chance no final do primeiro tempo, né? O jogo estava 2-2, e ele tem a bola na área, acaba driblando os dois defensores do Atlético com corte, acaba ficando para a esquerda dele, que não é a boa, ele finaliza um pouquinho desajeitado e acaba fazendo a defesa o Oblak, que já estava no chão, mas conseguiu se esticar para defender, desviar e ainda pegar a bola quase que em cima da linha. Mas pecaram na finalização, mas fizeram uma partida ok, fizeram uma boa partida. Não foram os grandes destaques, mas até foram mais impactantes do que o Bellingham, tendo uma função mais de controle de meio de campo do que o Belligol que a gente estava acostumado. Não teve a comemoração icônica, não teve a participação ofensiva decisiva que a gente está acostumado com o Bellingham nessa temporada, mais longe dele fazendo uma partida ruim. Um cara que participou mais do controle do meio campo, da posse de bola, visando bons passes, se movimentando muito nessa linha entre o meio campo e o ataque, como um 10 por trás dos atacantes Vini e Rodrigo, às vezes se infiltrando como um 9, incomodando também, gerando jogo, gerando espaço para os companheiros. E Modric bem, o Kroos entrou bem, apesar das vaias. As vaias eram pelas declarações dele contrárias aos jogadores que vão para o futebol árabe. Então, jogando na Arábia Saudita, no estádio do Al Nassr, óbvio que ele ia sofrer retaliação. Ele inclusive posta depois que foi uma partida bem interessante, uma torcida incrível, algo assim que ele comentou. Então, não abalou muito o Kroos. Mas o Real joga bem, tem falhas defensivas claras que o Ancelotti precisa corrigir. Cede espaços, é um time que também, obviamente, tem uma falha do Kepa. A gente sabe que o Kepa não é o titular. Eu até prefiro o Lunin como um goleiro melhor do que o Kepa, mas tem feito esse rodízio, só que nem Kepa nem Lunin. O titular é o Courtois, que está machucado. Tem o Militão, também machucado, que é um titular dessa defesa. Então, há justificativas, entre aspas, para o Ancelotti para falhas defensivas. Ele não conta com os seus jogadores titulares nas principais posições também. Então, há falhas defensivas, há espaços cedidos, mas há justificativas. Ofensivamente, conseguiu gerar bastante jogo, faltou um pouco mais de pressão nas finalizações, mas o Real faz uma boa partida e mostra esse DNA do time que não se rende, do time que, se você vacilar, ele vai virar o jogo, ele vai vencer. É do Real Madrid vencer. O Real Madrid tem isso com ele. A vitória faz parte desse time, então, se você vacilar, ele vai levar ela para casa. Foi assim mais uma vez, vai para a final da Supercopa da Espanha enfrentar Barcelona ou Osasuna. E a gente também podia falar um pouco do Ancelotti, né, que começa 2024 com essa vitória num derby, 5-3, um jogo histórico que marca uma rivalidade da maneira como foi, com virada, sendo um jogo de mata-mata, de uma competição que já está na final agora. Então é relevante para um cara que assinou novamente, renovou o contrato, 2 anos, deixando a seleção brasileira ao Deus dará, que já está seguindo por outros caminhos, mas que tinha, teoricamente, um acordo verbal com o Ancelotti, segundo o Reginaldo Rodrigues praticamente confirmou isso. E é aquilo, né, meu amigo? Acordo verbal foi como eu falei lá atrás, quando surgiu toda essa questão de que o Ancelotti estava confirmado. O que confirma é caneta no papel, é assinatura. E o Ancelotti, não é julgando caráter ou não, poderia até, a gente nem sabe se houve mesmo esse acordo verbal, é a palavra de um contra o outro. Mas, não tendo caneta, ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem que cumprir nada. De boca, meu amigo, de boca eu posso ser jogador do Real Madrid. Tô falando que sou. E aí? Tô provando? Não tô. Não foi e começa a sua renovação com uma chegada final da Supercopa da Espanha, com boas sensações para a sua continuidade. É um cara que vem sendo contestado em vários momentos, a gente sabe como é a pressão do Real Madrid, mas de uma coisa é certa. Ele consegue fazer com que esses jogadores tragam esse espírito do Real Madrid para campo, de vencer, de não se entregar, de buscar todo momento até o final. Ele tem isso consigo também, um cara extremamente vencedor e que tem o elenco na mão. Ele sabe o que extrair dos seus jogadores, ele tem esse conhecimento completo de todos os seus jogadores, ele fez muita gente ali evoluir, como o Rodrigo, como o Vinícius Júnior, como tá fazendo o Bellingham. É um cara muito grande e que tem o apoio do elenco. É um Real Madrid que tem
aspectos a serem tratados, enfrentou um Atlético de Madrid que, por mais que venha de uma certa instabilidade, um time que começou muito bem a temporada, com ótimas sensações, com o maior artilheiro da sua história agora, é um time relevante, mas conseguiu vencer bem, saindo atrás do placar, virando. É um Real que tem questões a resolver, mas que também tem bons retornos, tem pontos interessantíssimos nesse time para continuar dando a caminhada na temporada. Aguardemos a final da Supercopa da Espanha e, óbvio, você vai comentar e acompanhar aqui no canal também comigo. Valeu, até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau!